Semana passada eu trabalhei em alguns dados para me ajudar a tomar algumas decisões. Eu precisava analisar esses dados, eles estavam em uma tabela, eu precisava fazer algumas contas ali, e eles não estavam em uma planilha, estavam online em formato de tabela. Então eu selecionei tudo e colei dentro do Google Planilhas para começar a trabalhar nesses dados. Só que aí eu pensei, eu acho que isso é uma oportunidade interessante para experimentar o sistema de tabelas do Notion, que eu gosto bastante. Acho super interessante aquilo que eles fizeram ali no aplicativo, porque tem aquelas tabelas e você tem você tem como escrever, usar aqueles dados. Tem até um vídeo aqui no canal sobre isso. E aí eu falei, eu vou testar lá e aproveito e gravo um vídeo aqui pro canal. A experiência não foi exatamente o que eu esperava e a ideia aqui hoje é compartilhar com você o que aconteceu. A primeira coisa que eu tentei fazer foi exatamente a mesma coisa que eu tinha feito com o Google Planilha. Não funcionou. Algumas vezes eu consegui levar uma coluna, outras vezes caía tudo dentro de uma única célula. Como eu já tinha colado todo o conteúdo dentro do Google Planilha, já estava lá, eu pensei, vou copiar esse conteúdo do Google Planilha, que agora está dentro de uma planilha, de uma tabela de verdade, e vou colar isso no Notion. Outra alternativa que eu imaginei foi, se eu já copiei isso do Planilha, se eu for lá na ferramenta de importação do Notion, deve ter lá uma opção para importar conteúdo copiado de uma tabela. Preciso dar uma pausa aqui porque eu não consegui me conformar de não ter uma forma de colar conteúdo para dentro de uma tabela do Notion. Continuei pesquisando. Depois que eu terminei de gravar e estava já começando a editar o vídeo, eu descobri como fazer. Se você olhar a tabela que eu usei como exemplo, a primeira coluna dela é texto, são os países, e as outras colunas são número. Então, dentro do Notion, é preciso já criar uma tabela com esses parâmetros. Você tem que ter o número de colunas certo, a primeira coluna tem que ser definida como texto e as outras colunas têm que ser definidas como número. Existe um vídeo aqui no canal explicando como configurar tabelas do Notion. Assista se você não está entendendo muito bem o que eu estou dizendo aqui. Mas enfim, tem que pré-configurar a tabela. O que no final não desvalida nada do que eu vou dizer daqui pra frente no vídeo, porque tanto no Google Planilhas quanto no Excel eu posso copiar qualquer tipo de conteúdo e simplesmente colar ali pra dentro. Se ele estiver separado, ele já vai separar. Enfim, como eu já mostrei ali no começo do vídeo, funciona. Muita calma nesse momento, que a novela ainda tá um pouco longe de acabar. Eu quero que você sinta mesmo o drama. A tabela que eu copiei, ela na verdade era na vertical, e eu precisava desses dados na horizontal. Existe uma função que resolve isso facilmente, tanto no Google Planilhas quanto no Excel. Você pega os dados que estão assim na vertical e coloca eles na horizontal. Não encontrei isso no Notion, procurei, pesquisei. Se você souber como fazer isso, deixa um comentário, por favor. Deixa eu te mostrar como é que é fácil fazer no Planilhas. Eu vou fazer em uma outra aba aqui, para ficar mais fácil de ver. Vamos dizer que eu tenho algo como medalhas. E aí, sei lá, eu tenho aqui 10... O que eu quero fazer aqui é, na verdade, que medalhas fique aqui e os números fiquem um do lado do outro. Igual, podia ser em qualquer lugar. Eu estou fazendo aqui do lado para simplificar. Transpose ou transpor, porque está esse aqui em português. E eu vou escolher agora o intervalo que eu quero. Vou escolher daqui, seguro Shift, até aqui. Enter. Simples assim. Ele muda a orientação da planilha. Bom, agora que eu tenho os dados organizados no Planilhas, eu posso finalmente exportar esse conteúdo em formato CSV, voltar para o Notion e usar a ferramenta de importação e importar essa tabela para dentro do Notion. Percebendo minhas dores até o momento? Porque se eu estivesse trabalhando só lá no Google Planilhas, talvez eu já tivesse terminado o trabalho e não sofrido com todo esse processo de importação e exportação. Outra possibilidade, é claro, podia ser embutir essa planilha do Google Planilhas dentro do Notion. Isso é possível. Ele tem até uma função mais avançada, que é a do Evernote. Dá até para ver um pouco da planilha em tela. Mas aí, todo o meu objetivo, que é poder usar o conteúdo que está nas tabelas do Notion em outras partes do aplicativo, perde o sentido. Estou lá com meus dados e percebi um erro. Esse erro provavelmente foi meu, é aquela situação de ponto e vírgula, dependendo da formatação, a casa decimal é vírgula, dependendo da formatação, a casa do mil é vírgula ou ponto. Enfim, erro meu, tranquilo, basta fazer um localizar e substituir pontos por vírgula e está tudo resolvido.
Parece que ainda não existe um localizar e substituir. O Google me apontou para vários resultados, dentre eles um tweet de 2019, uma pessoa pedindo a mesma coisa. Dá para fazer aí um localizar, substituir, por favor, e tal, e... Falei, deve ter... 2019 já deve estar pronto isso, né? Então eu continuei lendo todos os tweets embaixo. Todo mundo falando, cadê o encontrar substituir, cadê o encontrar substituir? Eu até agora não acredito que não exista um encontrar substituir. Eu encontrei até uma função que faz mais ou menos esse papel, mas função não é exatamente o que eu queria simplesmente pegar um conjunto de itens e trocar, fazer o localizar e substituir nesse conjunto de itens. Ou seja, voltei para o Google Planilhas, fiz lá a mudança, e depois trouxe tudo de volta para o Notion. As fórmulas que eu uso e as coisas que eu faço no planilhas do Google, que fazia antes no Excel, são muito básicas. E eu honestamente não esperava ter essa dificuldade, tantos custos de transação para executar coisas tão básicas dentro do Notion. Foi um pouco decepcionante, eu queria que tivesse sido um pouco mais simples. No final, eu desisti. Eu cheguei a fazer uma boa parte dos trabalhos lá, mas eu percebi que estava sendo complicado demais. Eu sempre dou o exemplo de um processo de compra e venda. Você tem que produzir um contrato. Para produzir um contrato, você precisa dos dados da pessoa. Para ter os dados da pessoa, você tem que ligar para a pessoa ou anotar esses dados. Depois tem que fazer o pagamento. São várias coisas que fazem parte daquela transação, daquela execução e que atrapalham. Algumas coisas são inevitáveis, né? Eu não tenho como vender um serviço sem receber pagamento. Até poderia, né? Mas não convém. Se eu quero fazer um contrato, necessariamente eu preciso dos dados da pessoa. Mas outras coisas são perda de tempo. Por que eu não peguei os dados daquela pessoa no começo, nas primeiras reuniões, depois saí ligando, caçando, procurando esses dados que estavam espalhados por toda parte, em tripas do WhatsApp, para todo lugar, me criando custos de transação desnecessários. E foi esse peso que eu senti durante esse processo. Tudo que eu queria fazer, tudo não, exagero, mas assim, muitas coisas que eu queria fazer, toda hora tinha um custo de transação desnecessário que bastava poucos comandos ou coisas muito básicas dentro de uma planilha e ia funcionar. Voltei para o Google Planilhas, fiz tudo o que eu precisava, conectei, montei células, filtros, liguei abas, ficou lindo. Seguindo aquele exemplo que eu demonstrei no último vídeo com a apresentação do Google Slides dentro da nota do meu cliente, eu coloquei a planilha do Google Planilhas no topo da nota, descrevi algumas coisas, o meu plano, coloquei ali alguns bullet points, né, alguns pontos, tópicos, caixinhas de execução, liguei notas. Ah, tem um detalhe, existe localizar e substituir no Evernote, tá? Assista esse outro vídeo para saber como é que eu faço essas conexões, como é que eu uso várias ferramentas e daqui a pouco vai ter também um vídeo aqui mostrando como é que eu integro o Google Agenda ao Evernote. Então inscreva-se para aprender. Um grande abraço e até o próximo.